Boa noite. Boa noite. Alerta no Pantanal. A falta de chuvas no início do ano aumenta o número de queimadas antes mesmo do pico da estiagem na região. Em Pernambuco, artesãos superam as perdas provocadas pelas chuvas dos últimos meses. Vira réu o médico francês acusado de injúria racial contra um porteiro no Rio. Uma tecnologia de mais de meio século resiste em muitas cidades brasileiras. A invenção que prolonga a vida dos alimentos fora da geladeira. No esporte, a seleção feminina de vôlei vence a Sérvia de virada e está na final da Liga das Nações. E os gols de sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal Nacional está... O Pantanal começa a temporada mais seca do ano em estado de alerta. Os incêndios de 2022 já destruíram uma área maior do que a devastada no mesmo período do ano passado. A preocupação é que as chamas se espalhem ainda mais a partir de agora. A linha de fogo e a cortina de fumaça vão longe, dão a dimensão do incêndio no Pantanal do Nabileque, em Corumbá. Em terra, a sucuri escapou por pouco. Enquanto combatem as chamas, os bombeiros tentam amenizar o sofrimento da serpente. Nessa fazenda da Inhecolândia, os peões retiraram o gado, mas o incêndio consumiu 1.500 hectares de pastagem. Apesar de estarmos com as cercas aceradas, que permitiu esse controle do fogo e a pastagem mais baixa, houve um prejuízo, foi queimado mais de 4 quilômetros de cerca, com perda de mais de 700 postes. Desde janeiro, já são 717 focos de calor e o Pantanal perdeu mais de 123 mil hectares, aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento é do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O mais preocupante é que esse ainda não é o pico da estiagem na região. Tem uma condição de solo muito seco, biomassa acumulada, muito intensa, fora que a gente tem uma perspectiva aí da repetição pelo terceiro ano seguido do fenômeno do Laninha, que é um fenômeno que já não se repete por 3 anos seguidos há 70 anos. Esse já é o 4º ano seguido sem cheia no Pantanal. Choveu abaixo da média de janeiro a maio e em junho o volume não foi suficiente para amenizar o impacto da seca. Resultado, hoje é maior o risco de incêndios no bioma. No Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, o Corpo de Bombeiros conta com o apoio de um avião. Além do combate constante, outra preocupação é com o monitoramento para evitar que os focos se espalhem. As temperaturas elevadas facilitam a proliferação dos focos de incêndio por toda a região de vegetação. Com isso, o Corpo de Bombeiros Militar criou brigadas de incêndios florestais, envolvendo os produtores rurais e fazendeiros, que estão ajudando grandiosamente no controle desses focos de incêndio. Na Europa, o calor e os incêndios florestais também castigam diversos países e já mataram quase 600 pessoas. Na Espanha, mais de 360 pessoas morreram na última semana e pelo menos 3 mil saíram de casa por causa dos incêndios florestais. No sudoeste da França, são 14 mil desalojados. Portugal já registrou 238 mortes por causa do calor. Ontem, um piloto morreu quando o avião de combate às chamas caiu por causa da fumaça. Segundo a imprensa portuguesa, a área queimada neste ano já ultrapassou o total do ano passado. E pela primeira vez na história, o governo britânico emitiu um alerta vermelho de calor extremo para segunda e terça-feira. A previsão é de que a temperatura chegue a 40 graus, o que nunca aconteceu no país. Em Pernambuco, artesãos que perderam tudo nos temporais deste ano estão se reerguendo. Vanusa ainda não conseguiu reorganizar o ateliê, que fica na parte de trás da casa. A água aqui passou de 1,5 metro de altura. O único lugar seguro para ficar com a família foi o andar de cima. Na varanda, ela instalou o fogão de 2 bocas para cozinhar para os filhos, tingir roupas e produzir sabonetes e velas. Foi neste espaço pequeno que a artesã descobriu uma força enorme. Ela enfrentou 4 inundações neste ano. Perdeu muito material, mas não parou de trabalhar. Eu sou uma pessoa que me realizo muito com o meu trabalho.
né, com o trabalho que eu faço. Eu fico super feliz com o retorno das pessoas. A arte é resistência, né? A arte é empoderamento. E é nisso que eu acredito. Desde maio, as chuvas causaram destruição em 90 cidades pernambucanas. 132 pessoas morreram em deslizamentos e alagamentos. Muita gente teve prejuízo. Foi com muito foco no trabalho que artesãos como a Vanusa conseguiram encarar um momento de tanta dificuldade. Da varanda de casa, as peças foram trazidas direto para uma das maiores feiras de artesanato do Brasil. E estar aqui ganhou outro sentido. Não encontro outra palavra para definir, senão superação. A FENEARTE reúne 5.000 expositores brasileiros e estrangeiros. Movimenta 40 milhões de reais em 12 dias de evento, com a presença de 200 mil visitantes. Mestre Zé Alves faz peças com madeira. A produção este ano ficou abaixo do esperado. Por causa das estradas interditadas com as chuvas, ele não conseguiu matéria-prima suficiente. Eu andei muito, viajei para os interior, onde eu ia só era alagamento, os armazéns tudo fechados, serraria fechada, eu voltava e tal. Mas eu corri atrás, corri e consegui. Carlos e Milton também perderam muito material e dias de trabalho com as inundações. Mas nem passou pela cabeça deles deixar de participar da feira. As tintas, os pincéis, isso foi tudo para baixo d'água. A gente teve que esperar que a água descesse para a gente pegar todo esse material, limpar, para poder recomeçar a fazer as peças. Nós tínhamos que decidir ou ficar chorando ou partir para a luta, ou partir para conseguirmos uma vida nova, não é? Peças únicas, feitas à mão, que simbolizam o esforço de cada artista. Isso eles souberam fazer, levantar a cabeça muito bem. A garra é forte mesmo. Pesquisadores brasileiros desenvolveram tecnologias promissoras para recuperar um dos biomas mais ricos do país, que foi reduzido pela metade nos últimos 7 anos. Quando a gente fala caatinga, essa é a imagem que vem na cabeça, um cenário de seca. Não por acaso, o nome caatinga, que significa floresta branca, representa as características da vegetação, das folhas que caem no período da seca. É uma defesa para evitar a perda de água. Mas basta um período chuvoso para a paisagem se transformar. O cinza dá lugar ao verde do único bioma exclusivamente brasileiro. São mais de 5.000 espécies de plantas e mais de 1.000 espécies de animais, uma riqueza ameaçada. Segundo um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade de São Paulo, realizado entre 2014 e 2021, 50% da caatinga foi desmatada. É um processo de desmatamento muito para construção de cidades, né, para ocupação humana, para criação de gado. Outros fatores também ameaçam a flora e a fauna da região. As pessoas tiram madeira da floresta, elas inclusive caçam, né, para conseguir proteína para comer, né? E quando a gente compromete a fauna, a gente compromete o todo, a segurança alimentar, né? O desmatamento compromete a segurança hídrica das pessoas. O estudo também definiu áreas prioritárias de restauração. Embora a gente já tenha desmatado 50% da caatinga, a gente ainda tem 50% remanescente, né? Então, enxergar o copo meio cheio, meio vazio. Aqui mesmo no Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, existe um projeto que traz esperança para a restauração da caatinga. É como se fosse uma maternidade. As plantas ameaçadas chegam em forma de sementes. São trazidas para essa espécie de berçário, até ganharem um certo tamanho e serem transferidas para um cano como esse, que permite o desenvolvimento da raiz e da parte aérea da planta. A gente até ganhou um certificado da ONU por essa tecnologia e ela avançou demais o processo de restauração nessas áreas áridas, né? De 30% só que sobrevivia, a gente conseguiu 70% de sobrevivência. As plantas se desenvolvem numa floresta que foi criada numa área desmatada em Açu, no interior do Rio Grande do Norte. Em 6 anos, a área se transformou. A gente faz muito na raça, né? Na vontade. Todo esse pessoal aqui, na realidade, faz no sangue, na alma, porque eles amam o que eles fazem, né? É um sinal de esperança. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã com o Thiago Scheuer. Oi, Thiago, boa noite para você.
Oi, Mônica. Boa noite para você também, para o Fachel e para quem está com a gente aqui no JN. Domingo vai ser de sol e de temperaturas mais altas do que o normal para a época em quase todo o Brasil. Esse inverno, e principalmente esse mês de julho, tem sido bem mais quentes pelo país, né? E esse mapa aqui destaca em vermelho as capitais que estão sentindo mais calor que o normal nesse mês. São 20 capitais. É o caso do Rio, de São Paulo, Vitória, BH, as 3 capitais do Sul, boa parte aqui do Centro-Oeste, enfim. As 3 mais quentes nesse bolo todo são Cuiabá, Rio e São Paulo, com 3 graus acima do normal. Amanhã o calorão vai continuar, principalmente nessas aqui, ó, Palmas, Cuiabá, Teresina, Goiânia e Vitória, todas acima dos 30 graus. O tempo firme e seco está dominando o nosso mapa. A área em amarelo, então, ó, vem aqui ó, do Pará, passa por boa parte do Nordeste, desce pelo Sudeste e até no sul do Brasil também. Mas tem chuva, ó, no norte, entre Rondônia, virando aqui até o Amapá e também o Pará, e também no litoral do Nordeste. Essa chuva aí não vem pesada o dia todo, mas ela pode ser forte à tarde em alguns pontos. É o caso ó, de Belém, Boa Vista, Fortaleza, Natal e Salvador. Todas essas capitais com 10 milímetros e abafadas. Enquanto isso, na metade sul do país, a frente fria que passou hoje, provocando chuva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, amanhã vai chegar aqui ó, no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá? E a passagem dessa frente vai deixar um pouco mais de frio na região sul, isso já a partir das próximas horas agora, mais nuvens no leste de São Paulo e do Rio, e o sudeste sem chuva com essa frente fria. Por isso, São Paulo vai ter uma tarde menos quente que as últimas, porque vai aumentar a nuvem com 26 graus. Porto Alegre, Floripa, Curitiba e Campo Grande, aí sim, também tardes mais amenas, essa tarde mais amena. E no Rio de Janeiro chega aos 32 à tarde, 16 à noite, vai esfriando. Domingo também termina mais friozinho nessas cidades, ó, Criciúma em Santa Catarina, Ponta Porã em Mato Grosso do Sul e Paraty no Rio. 9 graus à noite em Ponta Porã. Vale ficar atento porque no sul do país o frio vai aumentar ainda mais na segunda-feira cedo. Por isso que aparece esse mapa de geada aqui. Serra Catarinense e quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Se vai dar para sentir esse frio de novo, mesmo que leve, no sul do país, a gente não pode falar da chuva. Ó. Até o final do mês, 40 milímetros apenas. Nada de chuva no meio do Brasil e 150 milímetros até o começo, então, de agosto, no norte do país. Bom domingo para todo mundo e para vocês também. Obrigada, Thiago. Ótimo domingo para você. Obrigado, Thiago. E um ato interreligioso em São Paulo prestou homenagem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista inglês Dom Phillips, assassinados no mês passado no Vale do Javari, na Amazônia. Beatriz Matos, viúva de Bruno, e Alessandra Sampaio, viúva de Dom, participaram da cerimônia na Catedral da Sé. Representantes de várias religiões, lideranças indígenas e artistas também estavam presentes. A cerimônia ressaltou a importância de proteger o meio ambiente e defender a vida, a terra e a cultura dos povos indígenas. O que a gente pode fazer ativamente, cada um como cidadão, é conhecer mais sobre a Amazônia. A gente precisa conhecer a riqueza incrível que a gente tem, essa biodiversidade maravilhosa, porque só quando a gente conhece realmente uma coisa que a gente ama, essa coisa que a gente pode proteger e lutar por ela. A gente não pode mais permitir que pessoas tão dedicadas e que lutaram tanto para que a nossa vida seja melhor, a vida de todos nós, tenham esse fim trágico, o fim material, mas eu acredito muito também que o espírito deles acompanha a gente aqui, acompanha os povos indígenas na floresta e muito obrigada aos povos indígenas pela força. 3 suspeitos de participação direta nos assassinatos de Bruno e Dom cumprem prisão preventiva no Amazonas. Em Londrina, no Paraná, movimentos sociais e sindicatos fizeram uma manifestação pedindo rigor no caso que apura o assassinato do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, no último fim de semana. A passeata foi silenciosa na maior parte do percurso, com apelos pela paz e respeito entre diferentes grupos sociais e políticos. Ontem, a Polícia Civil do Paraná descartou crime político ou de ódio e indiciou o policial bolsonarista Jorge Guaranho
por homicídio duplamente qualificado com o motivo torpe e perigo coletivo. À noite, em entrevista à repórter Isabela Camargo, da Globo News, a delegada responsável pelo caso, Camila Seconello, disse que a perícia no celular de Guaranho pode mudar os rumos da investigação. No aparelho celular, muitas vezes o autor pode ter comentado o que ia fazer, pode ter externado alguma opinião antes dos fatos. Então, a análise do celular é muito importante, sim, e pode vir a trazer algum elemento novo na investigação. Mas, como temos um prazo a cumprir, sob pena de não cumprimento do prazo pode acarretar a soltura do suspeito, né, do réu, nós temos que relatar o inquérito com os elementos que nós temos. A Justiça do Rio aceitou a denúncia contra o médico francês Gilles Théboult, acusado de ameaçar, agredir e chamar de macaco o porteiro do prédio onde mora em Copacabana. A Justiça entendeu que o médico francês Gilles David Théboult ofendeu a dignidade do porteiro Reginaldo Silva de Lima, com palavras que faziam referência à cor da pele do funcionário, afirmando que ele era um negro macaco. Imagens do condomínio mostram o francês empurrando Reginaldo e segurando o pescoço dele no dia 4 de julho, em Copacabana, na zona sul do Rio. Gilles Théboult é acusado de chamar o porteiro Reginaldo Silva de Lima de preto, fedorento e macaco por causa de um problema no elevador. O juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, decidiu que o réu não pode deixar o país. A Justiça negou o pedido da defesa para que o médico viajasse para a França no dia 24 de julho e conseguisse a devolução do passaporte. Ele disse que faria um tratamento de saúde com remédios que são vendidos apenas na França, mas não especificou quais. Para a Justiça, ao que tudo indica, o réu apresentou um receituário assinado por ele mesmo. E, de acordo com o juiz, a ida do réu à França criaria obstáculos ao processo e colocaria em risco a aplicação da lei penal em caso de condenação, já que poderia não mais retornar ao Brasil. A Justiça deu 10 dias para que o réu apresente a defesa por escrito. O francês Gilles Théboult vai responder por injúria racial, ameaça e agressão. A Justiça também negou o pedido da defesa para que o processo corresse em sigilo. Para o juiz, é importante tornar o processo público para desmotivar a prática desses crimes. O advogado do médico disse que vai apresentar a defesa à Justiça no prazo estipulado de 10 dias. Os repórteres do Fantástico tiveram acesso à sala de parto onde um anestesista estuprou uma paciente no Rio. E vão mostrar como o crime aconteceu. A estratégia, a premeditação e a crueldade de um médico. Pede para o pai sair, libera. E aí, justamente, se posiciona nessa posição para que ele pudesse realizar a prática criminosa na unidade. O caso do assassinato do tesoureiro do PT durante a festa de aniversário dele. Novos vídeos e depoimentos trazem mais detalhes sobre a tragédia que aconteceu aqui neste clube. Um levantamento do Fantástico traça um retrato dos crimes raciais no Brasil. São vítimas de todas as idades, atacadas em variadas situações. Ele me xingou de macaca, que eu estava vestida num saco de lixo preto. Medo e apreensão na fronteira do Chile com a Argentina. Caminhoneiros e turistas brasileiros ficam presos numa nevasca. Olha a nevasca tamanho, parado no meio da estrada, aí no meio do nada. A Justiça derruba a decisão que proibia o Fantástico de revelar informações sobre a disputa entre o influenciador Luva de Pedreiro e o primeiro empresário dele. E você vai conhecer novos detalhes dessa polêmica. Eu nem sabia que o contrato era de 5 milhões. Em nenhum momento o valor da multa foi questionado, tá? Charme, amor e muita paquera no mar. É o novo episódio de Jogo da Sedução. É fantástico, é amanhã, logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso domingo juntos. A seguir, a Rússia volta a bombardear áreas civis na Ucrânia. E em pleno século XXI, os antigos orelhões ainda resistem. A Rússia intensificou os bombardeios hoje na Ucrânia. Я хотела побежать
Eu ia correr e me esconder no banheiro, mas não consegui. E foi isso que me salvou. Olha lá o banheiro todo destruído. Eu sobrevivi porque fiquei parada. Pelo menos 3 pessoas morreram nos ataques de hoje num quarteirão residencial em Chuhuiv, perto de Kharkiv. A Lyudmila conhecia as 3, eram vizinhas dela. Casas destruídas, escolas, jardins de infância. São esses os alvos militares? Disse a prefeita. O governo russo vem sempre negando que mire em alvos civis. Esse morador, o Anatoly, colocou para fora o que sente pelo presidente russo. Putin está agoniado, já que não consegue fazer nada com os nossos militares. E continua atacando até crianças. O que ele está fazendo? Um ônibus foi bombardeado na praça. Isso é terrível, terrível. Ele não deve ter coração. A Ucrânia acusou a Rússia de aumentar os ataques mortais contra alvos civis. Numa entrevista ao jornal britânico The Guardian, o secretário do Conselho Nacional de Segurança da Ucrânia disse que o monitoramento dos ataques russos revela uma ênfase em aterrorizar a população ucraniana. Na cidade de Dnipro, um ataque que atingiu uma fábrica e uma rua movimentada matou 3 e feriu 15. Eu vi uma criança toda coberta de sangue. As Forças Armadas russas falaram que a fábrica produzia peças para mísseis. Em Odessa, um foguete russo atingiu um armazém comercial. Prestes a completar 5 meses, a guerra na Ucrânia segue sem qualquer perspectiva de paz. Moradora de Chuhuiv, essa senhora é mistura de raiva com falta de esperança. Putin ficou louco, perdeu a cabeça. Por que todos esses mísseis, bombas e foguetes no século XXI? Terminou hoje a viagem do presidente dos Estados Unidos ao Oriente Médio. No encontro com chefes de Estado de 9 países, em sua maioria monarquias autoritárias, Joe Biden defendeu o respeito aos direitos humanos, destacando o direito das mulheres e a liberdade de expressão. Ele agradeceu a Iraque, Egito, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Bahrein, Omã, Jordânia e Arábia Saudita por condenarem a invasão da Ucrânia pela Rússia. E deixou claro, os Estados Unidos vão continuar ativos no Oriente Médio. Não sairemos daqui para deixar um vácuo que poderá ser preenchido por China, Rússia ou Irã, disse o presidente. China, Russia or Iran. Biden também teve encontros bilaterais. Esta foi a primeira vez desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 que um presidente dos Estados Unidos visitou o Oriente Médio sem que tropas americanas estivessem envolvidas em combates na região. Além do risco de perder influência no Oriente Médio, Biden tinha outro problema para resolver. Apesar da promessa do presidente de tratar a Arábia Saudita como pária por desrespeito aos direitos humanos, os Estados Unidos recorreram ao país para tentar conter a alta dos combustíveis. A resposta foi tímida. A Arábia Saudita prometeu aumentar a produção de 12 para 13 milhões de barris de petróleo por dia. Agora vamos ver os números da vacinação e da pandemia atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Oi, Malu Maza, boa noite para você. Boa noite, Mônica, Fachel, e boa noite para você. De ontem para hoje, o Brasil registrou 208 mortes por Covid. Desde o início da pandemia, são 675.353 vítimas da doença. Em 24 horas, foram 39.372 novos casos conhecidos. O total agora passa de 33.283.000. A média de casos caiu 4% em 2 semanas, um percentual que é considerado estabilidade. São 58.526 casos por dia. A média de mortes subiu 12%, também um percentual de estabilidade, 248 óbitos por dia. 5 estados e o Distrito Federal não divulgaram os dados hoje e aparecem em cinza no mapa. 9 estados têm alta na média de mortes, 8 estão em estabilidade e 4 em queda. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Fachel, Mônica. Obrigada, Malu. Boa noite para você. Obrigado, boa noite. Agora veja como a ciência é importante. Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma embalagem de plástico natural que prolonga a vida dos alimentos fora da geladeira.
É só embalar o queijo e pronto. Desse jeito, o alimento dura bem mais. Nos nossos testes, a gente viu que os filmes que a gente desenvolveu aqui, os queijos duraram até 30 dias fora da geladeira. Em comparação com o queijo sem embalagem, ou mesmo embalado com aquele filme que a gente encontra já no supermercado, eles deterioraram em 3 dias. O segredo está na composição. No interior de São Paulo, os cientistas da Embrapa em São Carlos usaram gelatina para criar um novo plástico natural. Adicionaram também este pó feito com nanocristais de celulose. Os resíduos extraídos do eucalipto são 100.000 vezes mais finos que um fio de cabelo. A mistura é aquecida e vira uma pasta. Depois vai para esta estufa, onde ganha o formato de película. O novo filme fica pronto em 20 minutos graças aos raios infravermelhos, que aceleram a secagem. Diferente da técnica convencional, que leva até 24 horas porque só usa estufa. Os nossos filmes eles têm propriedade antioxidante e antimicrobianas, que impedem a reprodução de micro-organismos como bactérias e fungos, e isso leva a uma prolongação da vida útil do alimento. Segundo os pesquisadores, essa nova embalagem cria uma barreira de proteção mais eficaz porque impede a entrada de água e gases. Além disso, ao contrário do outro plástico tradicional, que leva séculos para se decompor, esse aqui é biodegradável e dá até para comer. A ideia é que essa embalagem seja usada como embalagem primária, a embalagem que vai diretamente em contato com o alimento para proteger o alimento e aumentar o tempo de prateleira de vida útil dele, diminuindo o desperdício. A pesquisa foi publicada nesta revista científica internacional em parceria com a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de Grenoble, na França. Os cientistas esperam fechar parcerias com empresas para a produção em larga escala. Por serem feitos a partir de resíduos, esses plásticos eles são competitivos em termos de custo, de preço, aos plásticos que atualmente são comercializados no mercado aqui no Brasil. Os alimentos vão durar bem mais e é o que todos nós precisamos para resolver a poluição plástica que afeta o mundo hoje em dia. Muito legal. Muito bom. Os orelhões já foram a única forma de comunicação em muitos lugares no Brasil, né, Fachel? Eu também. E com a popularização dos celulares, eles quase acabaram. Quase. Eles ainda estão de pé em muitas cidades brasileiras. Mas a Yasmin, que tem 20 anos, diz que nem sabe como funciona um orelhão. Por que você nunca usou? Eu sou muito nova para isso. Você acha que o orelhão é velho? Um pouquinho, né? O Brasil tem hoje 144 mil orelhões espalhados pelo país. 85 mil estão em funcionamento. Mais da metade dos telefones públicos ativos fica na região sudeste. São 33.100 em São Paulo e 8.500 em Minas Gerais. A Raquel se lembra muito bem de quando corria para falar com o marido no orelhão da esquina de casa, ainda bem jovem. Geralmente dependia de quanto tempo eu ia ficar no orelhão, mas geralmente eu pegava umas 20, 30 fichas, aí eu ficava muito. O orelhão sempre tinha fila, né? Imagina como que era disputar no orelhão. As fichas ficaram no passado, agora a ligação é completada com um cartão, mas esse jornaleiro diz que cada dia vende menos. Eu vendi muito cartão, muito, porque o povo não tinha celular. Tinha, mas pouca gente tinha, né? E aos pouquinhos foi diminuindo, ninguém pedia mais, aí os próprios vendedores pararam de vender, os que forneciam cartão pararam de passar. O senhor não tem cartão aí hoje? Não. A Nair diz que mesmo depois de comprar um celular, quando precisa, usa o orelhão. Na hora acontece de sumir o celular, ou esquecer, ou acabar os créditos, e aí precisa o orelhão. Segundo uma operadora de telefonia, uma ligação é feita, em média, por dia, em um orelhão pelo Brasil. O professor da Universidade Federal de Minas Gerais lembra que orelhão e celular têm a mesma finalidade como meio de comunicação. E até numa época em que a tecnologia já chegou ao 5G, a 5ª geração da internet móvel, o orelhão é útil. A gente está tão habituado a sentar num computador ou usar um celular e está tudo tão simples que a gente esquece do processo. O processo envolvido na transmissão da voz do orelhão ele é muito similar ao que acontece com a transmissão de dados do celular. Está mais fácil usando o celular, mas isso não é motivo para eu abandonar o orelhão hoje.
O número de linhas de celulares habilitadas no Brasil é maior do que o de brasileiros. São 260 milhões de números ativos. Os orelhões estão por aí. São poucos, mas com certeza estão na memória de muita gente. Geraldo deu uma notícia importante para a mãe dele. Primeiro campeonato que eu fiz de judô, quando eu fui medalha de prata e tal, primeira coisa que eu fiz foi correr com o orelhão para poder contar para ela. Noi. É emocionante. Com certeza. A Fernanda também nunca vai se esquecer de uma ligação especial no orelhão para o pai dela. Estava grávida, fiquei sabendo da notícia e liguei para ele escolher o nome que ele tanto queria. E hoje ela está aí, tem 15 anos, Cecília. Tem muitas histórias em orelhões. Muitas. O Brasil chega à final da Liga das Nações Femininas de Vôlei. Os gols de sábado no futebol. E a equipe brasileira dá show no Pan-Americano de Ginástica Artística. A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Sérvia e vai disputar pela primeira vez a final da Liga das Nações. O jogo é amanhã, 12h30, e vai ser transmitido no Sport TV 2. Professores não têm descanso com uma turma nova em mãos. Aos 67 anos, o técnico José Roberto Guimarães anda pulando, gritando, mais do que nunca. Para elas entenderem o quanto a estratégia é importante e como a precisão é importante. Motivação e ensinamentos para jogadoras que viviam uma semifinal de Liga das Nações pela primeira vez. Kise, 22 anos. Júlia Bergman, 21. Júlia Kudes, 19, com torcida própria no estádio. Antes de a família Kudes comemorar, ela sofreu um pouco, como o Zé, como o Brasil inteiro. A Sérvia sobrou no primeiro set, 25-14. A reação começou com a entrada da líbero Naiem em quadra, com os bloqueios, os saques da Carol. 25-18 Brasil. No terceiro set, tensão. Disputa ponto a ponto até a Júlia Kudes fazer 26-24 nesse bloqueio. A vaga na final estava por um set. E aí, foi a vez do talento mundialmente reconhecido da capitã Gabi. O levantamento é para Gabi atacar. Jogou lá no fundo! Ela joga muito, amigo. Que isso? E do braço esquerdo da Kise, para defender e para atacar. Ela foi a melhor atacante em quadra com 19 pontos. 3-1 Brasil. O Brasil deixou a arena sem saber quem iria enfrentar na final desse domingo. Turquia, donos da casa, com esse ginásio barulhento, ou Itália, uma das melhores seleções do mundo. Deu Itália. Vitória por 3-0, com mais um show de Paola Egonu, a melhor atacante do planeta. Amanhã será certamente uma partida bonita, divertida, como foi em Brasília. Nós somos uma equipe que busca atacar e vamos fazer isso desde o primeiro ponto, disse a Egonu. A italiana gostou do jogo entre Brasil e Itália em Brasília porque ganhou. 3-1 a menos de um mês pela Liga das Nações. Contra a confiança italiana, o Brasil aposta na sabedoria e na liderança daquela que não é apenas uma das melhores atacantes. É uma das melhores jogadoras do mundo, a Gabi. O tempo inteiro ainda vai se falar. Para a Gabi eu não preciso falar tanto, que é o show. Torçam aí no Brasil, vambora, amanhã tem mais. Para dar uma força ao professor e as novatas de ouro do Brasil. Obrigada, bora pro final! Sorte para as meninas. E amanhã tem as finais por equipe do Pan-Americano de Ginástica, no Rio de Janeiro. Os olhos vidrados, incentivo o tempo todo. A alegria de estar ali pertinho, de novo, ou pela primeira vez. Muito feliz, tô mais que feliz de ver, assim, presencial a Rebeca, que geralmente eu vejo em televisão. Eu adoro sentir esse calor da torcida, sabe? Eles estão aqui pela gente e é um orgulho enorme. Hoje a gente representa muitas coisas dentro do nosso esporte e muitas coisas para as crianças, para os adolescentes e também para os adultos, sabe? E estavam todos lá. O Pan-Americano foi o primeiro evento da seleção com um público no Brasil depois das Olimpíadas. Essa competição é muito importante pra gente, sei lá, treinar o nervosismo. Até para dar entrevista. Sim, até pra dar entrevista, porque eu ainda não sou acostumada. Além de um reencontro, é um reinício, um novo ciclo olímpico. Para estar lá em Paris em 2024, o caminho começa aqui. O calendário marca 2 campeonatos mundiais antes dos Jogos Olímpicos, em outubro na Inglaterra e no ano que vem na Bélgica. Os resultados são decisivos para garantir a vaga olímpica.
Nosso foco vai ser no Mundial. Do próximo Mundial, a gente classifica, se Deus quiser, para o próximo Mundial. Só que antes do Mundial tem outras competições, então não dá para atropelar. E correu tudo dentro do planejado. As finais por equipes do PAN acontecem amanhã, com os times masculino e feminino do Brasil já classificados para o Mundial, graças ao bom desempenho na primeira fase da competição. Cada um conseguiu seu resultado individual e a equipe que era o principal, a gente conseguiu classificar. Foram 12 pódios, com destaques para as medalhas de ouro de Arthur Zanetti nas argolas, Caio Souza no salto e no individual geral, Flávia Saraiva também no individual geral e na trave e Rebeca Andrade no salto. Para poupar os joelhos, Rebeca não competiu no solo. Assim, o Mundial deve ser a última chance de apresentar o baile de favela, já que as coreografias só podem ser usadas por até 4 anos. Que ela vai botar todo mundo para dançar, a gente já sabe. Mas a trilha sonora... Vou ter que esperar pra ver. Vou ter que esperar pra ver, gente. Eu não vou contar. A decisão por equipes feminina você acompanha a partir das 10 da manhã no Esporte Espetacular, que também tem outras atrações. Olá, boa noite. Boa noite. Ele já esteve sentado aí na cadeira do JN, também no Fantástico, no Jornal Hoje, no Globo Esporte e, claro, no Esporte Espetacular. Amanhã tem homenagem a Léo Batista, que completa 90 anos de idade na próxima sexta-feira. E ele também vai tomar um café da manhã com a gente para relembrar histórias dessa vida dedicada à televisão. As estrelas dos games no Brucerol e nossos comentaristas Caio Ribeiro e Paulo Nunes numa partida de futebol contra 100 crianças. As oitavas de final da Copa do Brasil de um jeito diferente. 3 cidades, 3 jogos e 3 personagens que nunca tinham assistido a um jogo do time de coração no estádio. É amanhã, logo depois do Alto Esporte. Esperamos vocês. Até lá. Pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Internacional empataram em 0-0. Flamengo e Coritiba no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Gustavo Henrique, de cabeça, fez 1-0. E o Diego marcou o segundo. Flamengo 2, Coritiba 0. O Avaí venceu o Santos por 1-0, gol do Bissoli. Pela Série B em Porto Alegre, o Diego Souza fez Grêmio 1, Tombense 0. Bitelo aumentou para o time gaúcho. Mais uma vez de pênalti, o Diego Souza marcou o terceiro. Grêmio 3, Tombense 0. O Sampaio Corrêa recebeu o Vasco em São Luís. Depois da falha na saída de bola, o Gabriel Poveda bateu no cantinho. Igor Catatal, de cabeça, fez o segundo. E o Catatal marcou mais um. O Eric descontou nesse chute bonito de fora da área. Sampaio Corrêa 3, Vasco 1. Em Maceió, o Júnior Todinho fez de pênalti. Brusque 1, CRB 0. Nos acréscimos, o Anselmo Ramon empatou. Resultado final, 1-1. Guarani e Bahia em Campinas. Inácio, de cabeça, fez 1-0. No segundo tempo, o Raí completou o cruzamento para o gol. Bahia, 2-0. Um projeto em Salvador uniu a beleza das igrejas históricas da cidade com a leveza dos instrumentos clássicos. A Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Pelourinho, é uma das muitas relíquias arquitetônicas de Salvador. Mas nesta semana, a exuberância do estilo barroco divide a atenção com vozes potentes, carregadas de emoção. O núcleo de ópera da Bahia foi aplaudido de pé pela igreja lotada. É muito importante para fomentar a música de verdade, a música que mexe com o coração, com o sentimento e traz um conteúdo também de história para a gente. No projeto Bahia Sagrada, 10 atrações se apresentam gratuitamente em 5 igrejas seculares da cidade. As igrejas eram os grandes espaços de convivência. Os grandes compositores que a gente conhece fizeram composições para as igrejas, inclusive clássicos e eruditos. Por fora, a imponente igreja de São Francisco impressiona, mas a beleza interna é insuperável. Adornos em madeira talhada, folheados a ouro, preenchem todo o espaço, onde músicas famosas do carnaval baiano ganharam novos timbres e arranjos.
Nosso objetivo como quinteto é valorizar a música do nosso país, seja ela popular ou erudita, sem distinção. Esta é a basílica mais famosa e visitada da Bahia. Recebe milhares de turistas o ano inteiro. Gente que vem de longe para agradecer e pedir graças. A igreja, construída no século XVIII em homenagem ao Senhor do Bonfim, também abriu as portas para a música instrumental. Edu Guterres e Gabriele Leite, da nova safra de violonistas brasileiros aclamados internacionalmente, trouxeram diferentes sotaques que compõem a riqueza da nossa música. A gente está trazendo um repertório bem variado, né? Então ele vai de norte a sul, de leste a oeste. Nós buscamos trazer a música mais variada e o violão é um instrumento muito popular no Brasil. Vindo aqui, né, apreciar a música nesse templo tão sagrado para nós baianos é uma coisa maravilhosa, né? Contemplando as duas coisas, né? O sagrado, né? Junto com algo que faz parte da gente, né? A música, principalmente nós baianos, né? O sábado foi de pré-estreia para os fãs da Turma da Mônica. O universo mágico de Maurício de Souza está de volta numa série a partir da semana que vem no Globoplay. O sabadão foi digno de roteiro. Teve de tudo um pouco. Surpresa, gargalhadas, emoção. É o que acontece quando os gibis vão parar na tela do cinema. Acho que eu sei onde a gente pode ir. Gente, vocês vão ver, esse lugar é muito legal. Vai ser o clube da turma. Eu me emocionei assim na entrada. Nossa, eu sou muito emocionada com essas coisas, sabe? Veio aquele processo longo, dinâmico, que foi muito pesado, assim, muito puxado, sabe? Deu nesse resultado tão lindo. A Turma de Amigos, que está no coração de todos nós, agora está também no Globoplay, na forma de série. O que começou lá atrás com um papel e uma caneta foi ganhando novas representações, olhares, personagens. Mas, claro, sempre mantendo a essência de um dos símbolos da cultura brasileira. O elenco de Turma da Mônica, a série, assistiu numa sessão para convidados a 4 dos 8 episódios que estarão disponíveis no Globoplay na próxima quinta-feira, dia 21 de julho. Todos nós que crescemos, estamos aqui adultos hoje, mas continuamos tentando esconder as vulnerabilidades, as inseguranças e lidar, guardando segredos e não olhando para nós mesmos. E todo mundo vai se enxergar ali, vai rir e vai se emocionar. É um sonho porque é uma experiência incrível, todo mundo que está envolvido no projeto da Turma da Mônica, seja filme, seja série, pessoal super assim, de um astral incrível e todo mundo sempre muito feliz, se divertindo muito. Com o enredo original, a série vai mostrar a chegada de uma nova moradora ao bairro do Limoeiro, Carminha Frufru. E como essa vizinha abala a relação entre o quinteto protagonista da série. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Milena. A história ainda lança uma pergunta no ar. Quem sabotou a festa de Carminha? Todos são suspeitos. Foi você! No meio dessa investigação, os personagens vão amadurecendo e aprendendo a lidar com as inseguranças características da idade. Bom, mas chega de spoiler, vai. Eles se chamam de Turma do Bermudão e a gente que é criança? A gente não é mais criança. Nem adolescente. Então a gente fica onde? É normal a gente se cobrar. Então eu aprendi muito com a minha personagem, porque no final a Mônica descobre que ela só precisa lidar com tudo isso, aprender a lidar com tudo isso, que tá tudo bem, ninguém é perfeito. A Milena se insere como uma menina aventureira, então ela é muito aventureira, ela é muito pensativa, ela pensa bastante, ela é muito estilosa, uma coisa que eu me identifico muito com ela. E se esse universo mágico, que é a Turma da Mônica, povoa o imaginário de tanta gente há tanto tempo, é graças a esse homem. Eu acho que nós temos um grande caminho pela frente para ser explorado, para passar mensagens, passar diversão, passar entretenimento e, logicamente, passar cultura. Estou muito feliz da vida, afinal de contas, são os meus filhotes, a Turma da Mônica, que estão aqui também.
Muito legal. Antes de encerrar, vamos fazer uma correção. Não é a primeira vez que a seleção feminina de vôlei chega à final da Liga das Nações. Elas já chegaram outras vezes, né? Então, está feita a correção e mesmo assim é um feito notável. E a gente deseja sorte para elas. Estas foram as notícias de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e boa noite. Ótima noite para vocês. Aproveitem o domingo. Tchau.